Olá, hoje o nosso papo é sobre uma das leis mais importantes e com certeza mais debatidas do Brasil nos últimos tempos, a Lei 13.010, que ficou conhecida nacionalmente como a Lei Menino Bernardo. E para começar, já vamos direto ao ponto que incendiou essa discussão e dividiu o país. Afinal, o Estado pode ou deve dizer como pais e mães educam e disciplinam os filhos? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar. Essa lei não nasceu da noite para o dia. Foi uma jornada longa, cheia de controvérsias. Tudo começou lá em 2003, com um projeto que ficou com o apelido de Lei da Palmada. Por mais de 10 anos, o Brasil debateu o assunto intensamente. Mas foi um acontecimento trágico, a morte de um menino em abril de 2014, que deu o empurrão final. Em questão de 2 meses depois disso, a lei foi sancionada. E foi justamente esse evento que deu o nome popular à lei. Bernardo Uglione Boldrini tinha só 11 anos. E a morte dele chocou o país de tal forma que mobilizou a sociedade, acelerando a aprovação do projeto. O nome dele virou um símbolo muito forte da necessidade de proteger as nossas crianças. Mas olha, para a gente entender de verdade o impacto da Lei Menino Bernardo, é fundamental saber de uma coisa. Ela não surgiu do zero. O Brasil já tinha uma base jurídica bem sólida para proteger crianças e adolescentes. Vamos ver que base era essa. Então, o Brasil já contava com uma estrutura bem forte. A própria Constituição e, principalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, já estabeleciam a tal proteção integral, colocando o interesse da criança sempre em primeiro lugar. A nova lei, portanto, não veio do vácuo. Ela veio para detalhar e reforçar o que já era um princípio legal. Certo, então fica a pergunta, né? Se a proteção já existia na lei, o que a Lei Menino Bernardo trouxe de realmente novo? O que exatamente ela passou a proibir? Vamos mergulhar nos 2 conceitos principais que ela definiu. Primeiro, o castigo físico. E aqui atenção, porque o detalhe muda tudo. A lei é muito específica. Não se trata de qualquer ato, mas daquele uso de força que resulta em sofrimento físico ou lesão. Ou seja, o foco da lei está na consequência, no dano que é causado à criança. E a lei não para por aí, não para no físico. Ela também proíbe o que chama de tratamento cruel ou degradante, o que mira direto na violência psicológica. São as atitudes que humilham, que ameaçam de forma grave ou que ridicularizam uma criança. A lei veio proteger também a dignidade e a saúde mental. E aqui está talvez a maior fonte de confusão que rolou na época. A versão final da lei é bem diferente da proposta original. O primeiro projeto, a Lei da Palmada, era super amplo e, por isso, muito polêmico, porque queria proibir qualquer tipo de punição corporal. Já o texto que foi aprovado, a Lei Menino Bernardo, é mais cirúrgico. Foca nos atos que causam sofrimento ou lesão. Essa mudança foi decisiva para que a lei finalmente passasse. Ok, a lei proíbe. Mas e aí? O que acontece na prática com a família que desrespeita essa regra? A resposta pode surpreender muita gente, porque o foco da lei não é a punição pura e simples, mas sim a orientação. Isso é algo que precisa ficar muito claro. A Lei Menino Bernardo não criou novos crimes. Ela não prevê pena de prisão para os pais. O caráter dela é muito mais pedagógico do que punitivo. O grande objetivo é educar, é transformar uma cultura e não encarcerar. E o jeito que as medidas são aplicadas deixa essa abordagem bem clara. Quem atua nesses casos é o Conselho Tutelar, e a intervenção é progressiva. Começa com uma advertência. Dependendo da situação, a família pode ser encaminhada para programas de orientação, cursos, até tratamento psicológico. O sistema foi desenhado para ajudar, para dar suporte. E vale sempre o lembrete, isso não significa que a violência grave ficou impune, de jeito nenhum. Casos de abuso que causam lesão corporal grave sempre foram e continuam sendo crimes, previstos lá no Código Penal. A Lei Menino Bernardo atua antes, num campo de prevenção e de educação. No fim das contas, essa lei é muito mais do que só um conjunto de regras. Ela simboliza uma mudança profunda, uma verdadeira virada de chave na filosofia de como a sociedade e o Estado enxergam a infância. Essa ideia resume tudo perfeitamente. A mentalidade mudou. A criança deixou de ser vista como uma propriedade dos pais e passou a ser reconhecida como um sujeito de direitos. Isso quer dizer que direitos como dignidade e integridade física são dela, da criança, e cabe a todos, à família, à sociedade e ao Estado, garantir que esses direitos sejam respeitados. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vale não só para o Brasil, mas para qualquer lugar. Onde é que a gente traça essa linha? Onde termina a privacidade de uma família e onde começa o direito fundamental de uma criança à sua própria dignidade?
É uma pergunta que, sem dúvida, continua ecoando.